um boa noite também extensivo ao Wellington Calazans, que nos fala a partir de Estocolmo, na Suécia. Wellington, boa noite. Boa noite, colegas de painel e também a você assistindo ao canal TPA Notícias. Wellington, é por isso que vamos começar, justamente devido à apreensão que se vive na Europa, de forma particular, e um pouco por todo o Ocidente, justamente por aquilo que representa estrategicamente a Turquia na geopolítica internacional. A Turquia será um parceiro importante ou mais ou menos importante para a Europa e para o resto do Ocidente, com ou sem Erdogan no poder? David, o Erdogan, ele conseguiu conduzir ao longo dessas 2 décadas uma maneira de colocar os interesses da Turquia sempre como importantes para todas as partes interessadas. E foi exatamente essa possibilidade de priorizar os interesses turcos que fez com que os países membros da NATO, em oposição ao bloco Rússia e China, promovessem, inclusive, fake news, onde as pesquisas apontavam uma vitória na primeira volta da oposição. Arrisquei um número maior de votos. Isso porque ele domina todos os setores do país, está no poder, como falamos, há mais de 19 anos, 20 anos, aproximadamente, 2 décadas, não é isso? Então, esse jogo que ele, vamos usar essa expressão, que ele faz para ser útil e importante para todos os blocos, considerando, inclusive, a questão geográfica da Turquia, que é um país que está entre a Europa e uma parte que é hoje vista como desafeto da Europa, a Turquia ganha com ele essa condição de fiel de uma balança para uma disputa geopolítica muito grande que envolve a NATO e China e Rússia. Então, David, se o Erdogan, na segunda volta, se houver segunda volta, ele vencer, ele irá conduzir da mesma maneira que vem conduzindo nos últimos anos, mostrando que é importante para todos os lados. No entanto, se o opositor chegar ao poder, o bloco da NATO levará clara vantagem com a sua política de ataque à Rússia com perspectiva de ataque à China no futuro próximo. Então, esse é o cenário que eu posso fazer assim, um prognóstico de acordo com aquilo que tem sido apresentado nessa disputa de narrativas que temos acompanhado, especialmente nos últimos dias que antecederam este dia do voto. Wellington, quanto àquilo que foi a campanha para esta primeira volta e que o desfecho já é quase que conhecido em definitivo, o que é que terá faltado a Erdogan para conseguir a sua reeleição e o que é que terá faltado à oposição para suplantar o atual chefe de Estado? Sendo que Erdogan usou de uma tática na reta final da campanha, tendo feito aquele desaparecimento estratégico que podia ter 2 desfechos possíveis, tanto lhe podia ser favorável como lhe podia ser negativo. Qual é a análise que se pode fazer, a leitura que se pode fazer deste resultado que hoje temos? David, eu considero que ele é vencedor. Todo mundo que tem mais voto é vencedor. Ele não é derrotado. Tá? Você imagina um político que está como vitrine, né? Que está no poder há 2 décadas, então ele é alvo de todas as críticas todos os dias, não só internamente como externamente. Recentemente, com o terremoto, a imprensa internacional praticamente tentou culpá-lo do terremoto, né? Não conseguiu, mas disse que o socorro veio com atraso e tudo isso, e tentou jogar isso eleitoralmente. Então, eu acredito que quem tenha mais voto é o vencedor. Eu não acredito que ele seja o derrotado. Derrotado, eu acredito que a expectativa falsa em torno de uma oposição que mostra aí que não é tão forte como parecia, aí sim temos um derrotado, porque todo o Ocidente trabalhou com a perspectiva de que a oposição seria vencedora na primeira volta, inclusive, e isso não está sendo confirmado. Então, eu acredito que o Erdogan, a despeito de toda essa chuva de críticas, que todo o desgaste natural de quem está no poder há tantos anos, ele ter mais votos já é um indício de que ele é um vencedor hoje, e vai a uma segunda volta na condição de ter sido o mais votado na primeira volta, que isso faz uma diferença muito grande.
Agora, a estratégia na reta final ali, eu comentei já sobre isso também aqui neste canal, ele se utilizou de um recurso muito inteligente, se ausentou do debate e fez com que o nome dele fosse ventilado por todos, inclusive os seus concorrentes, impedindo que uma crítica mais áspera fosse intensificada na reta final, porque seria muito difícil, dentro da cultura turca, que ele, apresentado como alguém que estava com problemas de saúde, fosse duramente criticado pelos opositores, poderia isso ser muito ruim para os seus opositores. Então, foi uma estratégia inteligente, então ele volta em grande, encurtou o tempo da reta final, que é um período decisivo de qualquer eleição, e com o nome dele em evidência em todos os setores da política, em todo o espectro da política. Então, acredito que esse tenha sido o fator determinante para que ele conseguisse, né, manter aí a sua frente na votação e pudesse chegar, inclusive, na primeira volta como vencedor imediato, mas pelo cenário apresentado, deverá haver uma segunda volta. Obrigado, Wellington, por esta análise inicial. Wellington, tal como coloquei a questão ao Osvaldo Mboco, qual deverá ser a estratégia dos candidatos para convencer o eleitorado nesta segunda volta, que já é um ponto assente, e também aqui a questão que tem a ver com a estratégia dos candidatos para com a comunidade internacional, sendo que estas eleições na Turquia foram muito dominadas pelas notícias que foram veiculadas mais fora da Turquia do que internamente. Um ponto assente, contrário àquilo que esteve aqui a falar, a questão do Jimbo, é que a campanha foi pacífica e até o momento estão apurados quase 90% das urnas. Não houve qualquer denúncia de fraude ou de batota, que é um termo muito usado aqui entre nós, e que para já esta primeira volta terá decorrido com alguma lisura. Olha, David, a estratégia do Erdogan é mais tranquila. Quem vai ter que procurar votos vai ser a oposição. Eu não acredito. Nos últimos 35 anos, né, que eu tenho acompanhado eleições, o único país que conseguiu transferir todos os votos da oposição numa eleição foi Guiné-Bissau, na última eleição presidencial. E eu estava, inclusive, presente e não acreditei naquilo, porque, sinceramente, era improvável que aquilo fosse verdade. Mas valeu o resultado divulgado. Então, eu acredito que o terceiro colocado, ele terá aí, no máximo, capacidade de transferir 60% dos votos para o segundo colocado. Com isso, o Erdogan vencerá com um percentual de 50%, 51% aproximadamente. É a minha expectativa, considerando o histórico das últimas eleições em diferentes países, né? Se tudo for dentro da normalidade que você acabou de narrar nessa disputa eleitoral na primeira volta da Turquia, eu acredito que o Erdogan vencerá com mais votos do que aquilo que ele obteve na primeira volta. E por quê? Exatamente porque não existe transferência total de votos. Quem votou nele vai votar outra vez nele. E o terceiro colocado não terá capacidade de transferência total de votos, e Erdogan, precisando apenas de 0,2% dos votos para obter maioria, certamente ele irá conseguir um pouco mais do que isso. É a expectativa que eu estou criando, não por simpatia a este ou aquele, mas por experiência de quem monitora os resultados eleitorais e processos eleitorais nos últimos 35 anos, como eu falei. Wellington, obrigado então pela presença aqui neste especial Semana em Análise, justamente que estamos a dedicar à questão das eleições na Turquia, sendo que este tema está a dominar também a atualidade internacional, porque a Turquia representa, é um ator importantíssimo na geopolítica internacional e que os resultados destas eleições poderão alterar e de forma significativa todo o quadro que o mundo vive hoje. Obrigado, boa noite e bom trabalho na outra tarefa que vai exercer já dentro de instantes. Muito obrigado a você, desejo um bom trabalho também aos colegas de painel e boa noite ao nosso público. Um abraço. Abraços, Wellington.